Em 2 de dezembro de 1993, às 10h23 da manhã. Durante exatos 5 minutos e 47 segundos, Pablo Escobar conversou com seu filho. 5 minutos e 47 segundos do afeto de um pai. 5 minutos e 47 segundos. Isso lhe custará tudo. Porque em algum lugar de um refúgio de cimento no outro extremo da cidade, as máquinas estão prontas para ouvir, para calcular, para triangular. O indivíduo mais procurado do mundo acaba de auto-infligir sua própria sentença de morte com uma simples chamada telefônica. Esta é a história de como o príncipe da cocaína viveu seu último dia neste mundo e de como uma conversa derrubou um império que movimentava cerca de 400 milhões de dólares semanais e que deixou o sangue de 4.000 almas. Há 16 meses, Pablo Escobar viveu como um monarca em uma prisão que ele mesmo havia construído. La Catedral não era uma prisão. Era uma fortaleza, um sótão, uma sede de operações. Contava com um spa, um campo de futebol e uma discoteca. Organizava festas enquanto governava um império da cocaína que gerava mais dinheiro do que economias inteiras de certos nobres. Mas até os soberanos cometem erros. Você achou que poderia roubar 20 milhões de dólares e não haveria consequências? Você conhece minhas regras. Diga, prata ou chumbo. Pablo, por favor, não faça isso. Eu te suplico. Faremos isso. Resolva tudo, por favor. Agora cuide deles e não deixe rastro. Por favor, não me perdoe. Nunca mais farei nada de errado. Dê um alô ao diabo. Quando ele executou 2 de seus próprios homens dentro desses muros, o presidente Gaviria teve o suficiente. A ordem veio. Transfira-o para uma prisão autêntica. Escobar tinha outros planos. Em 22 de julho de 1992, enquanto as forças governamentais atravessavam uma espessa neblina, Pablo simplesmente desapareceu. Droga. 400 soldados, helicópteros, observadores internacionais, e ele saiu andando como um fantasma. A maior fuga da história contemporânea. Mas também marcou o início do fim. O que se seguiu foi a caçada humana mais cara da história. Um bloco de busca, uma unidade de elite de 600 homens apoiada pela CIA, DEA e Força Delta. Sua missão é localizar e eliminar Pablo Escobar. Seu orçamento é ilimitado. Seus métodos, o que fosse necessário. As ruas de Medellín se transformaram em um campo de batalha. A resposta de Escobar foi, como sempre, brutal. Carros-bomba dirigidos às famílias dos agentes. Assassinatos de qualquer um que auxiliasse as autoridades. Ele ofereceu recompensas para os policiais, $1.000 por um oficial regular, $2.000 por um sargento. A cidade sangrava, mas os caçadores tinham vantagens que Escobar desconhecia. Tecnologia de vigilância oficialmente inexistente. Equipamentos de interceptação telefônica avaliados em milhões de dólares. É uma arma secreta. Eles podiam rastrear qualquer chamada na Colômbia em tempo real, e só precisavam que ele cometesse um erro. Durante 16 meses, o criminoso mais famoso do mundo viveu escondido, movendo-se de segurança em segurança, dormindo em porões, sótãos e depósitos. O homem que um dia teve 7 aviões e contava o dinheiro com balanças industriais, agora levava sua vida em uma simples bolsa. Viu seu próprio enterro pela televisão. Seus inimigos espalharam rumores sobre sua morte. Ele lia jornais que o rotulavam de tudo, desde terrorista até herói popular. Mas o isolamento estava consumindo-o. Um líder que comandava exércitos agora viajava com apenas 2 guarda-costas. O pior era que sua família estava se desmoronando. Sua esposa, Maria Victoria, e seus filhos, Juan Pablo e Manuela, se escondiam em hotéis, mudando de localização a cada poucos dias. A polícia também os encurralava. Pablo estava entre se render para salvar sua família e continuar fugindo para salvar a si mesmo. Em 2 de dezembro de 1993, amanhece sobre Los Olivos, um bairro de classe média em Medellín. Em uma modesta casa de 2 andares, o homem mais procurado do planeta acorda para o que será seu último amanhecer. Pablo Álvaro Escobar Dia tiene 44 anos. Está foragido há 499 dias. O homem que outrora foi proprietário de centenas de imóveis que valem bilhões agora reside em 2 quartos alugados. O homem que empregou milhares agora só conta com 2 guarda-costas. Álvaro de Jesus, Agudelo Lemon e outro conhecido como Salário, apelidado de O Artista. Eles são tudo o que se interpõe entre ele e as centenas de homens que o perseguem.
Esta manhã, Pablo faz o que vem fazendo todas as manhãs por mais de um ano. Lê sobre si mesmo nos jornais, mas as notícias de hoje são diferentes. Os relatos sugerem que sua família poderia encontrar asilo na Alemanha, uma faísca de esperança. Se conseguirem escapar, talvez ele possa encontrar paz em sua segurança. Por meses, Pablo havia seguido uma regra de ferro: nunca permanecer no telefone por mais de 3 minutos, nunca ligar 2 vezes do mesmo lugar, nunca quebrar o protocolo. Sua vida dependia do silêncio eletrônico, mas esta manhã algo se quebra dentro dele. Talvez sejam os artigos sobre sua família, talvez a solidão, talvez a simples necessidade desesperada de um pai de ouvir a voz de seu filho. Seja o que for, Pablo Escobar está prestes a quebrar sua própria regra. Exatamente às 10h23 da manhã, ele dispara um número que memorizou, mas que muitas vezes evita ligar. O número o conecta com um quarto de hotel em Bogotá, onde seu filho de 6 anos, Juan Pablo, se esconde junto à sua mãe e sua irmã. Pablo ainda não sabe, mas em um bunker de concreto do outro lado de Maine, as máquinas já começaram a ouvir. Pela primeira vez em meses, Pablo se permite ser apenas um pai. Fala com Juan Pablo sobre planos de fuga, sobre o México, sobre recomeçar. Diz ao seu filho que o ama. Promete que eles se encontrarão em breve. A conversa é calorosa, emotiva, humana. Passa 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, seu limite habitual, mas Pablo continua falando. 4 minutos, 5 minutos. Ao fundo, sua filha, Manuela, ri de algo na televisão. São sons familiares normais que estiveram ausentes de sua vida por tempo demais. 5 minutos e 47 segundos. Essa é a duração da chamada. Pablo desliga. Sente algo que não sentia há meses: esperança. Ele não sabe que, do outro lado da cidade, os operadores da equipe de busca já estão sinalizando sua localização em seus mapas. Em um recinto fortificado do outro lado de Medellín, bancos de computadores processam o erro fatal de Pablo. A tecnologia dos sistemas de radiogoniometria, tão avançada que oficialmente não existe na Colômbia, detectou sua posição com uma margem de erro de 100 metros. O bairro de Los Olivos, 2 possíveis ruas, 3 possíveis casas. Após 499 dias de rastreamento, finalmente o localizaram. A ordem sai imediatamente: cercar a área, preparar-se para o encontro. Capturá-lo vivo, se possível, mas garantir que ele não escape novamente. 43 operadores da equipe de busca sobem em caminhões blindados. Receberam treinamento para este momento por mais de 1 ano. Muitos deles perderam amigos por causa das bombas e balas de Escobar. Isso já não é apenas uma missão, é pessoal. Talvez pela primeira vez em meses, Pablo Escobar se sinta quase normal. Brinca com Leane sobre aquele café terrível. Observa as crianças jogando futebol pela janela e lembra-se de quando construiu campos para crianças como elas. Por um instante, não é o rei da cocaína. É apenas um homem que sente falta de sua família. Lá fora, Los Olivos continua com suas tarefas diárias. As mães penduram a roupa. As crianças perseguem uma bola de futebol gasta por ruas empoeiradas. Ninguém sabe que, em questão de minutos, este bairro tranquilo se tornará o cenário do tiroteio mais famoso da história da Colômbia. As primeiras unidades de busca chegaram a 1h47 da tarde. Movem-se como fantasmas pelas ruas estreitas, tomam posições. Franco-atiradores nos telhados. Equipes de assalto em ambos os extremos do quarteirão. A rede está completa. Pablo Escobar está cercado. Exatamente às 2h04 da tarde, Pablo olha pela janela e vê algo que o congela. Um homem com equipamento tático agachado atrás de um carro. Depois outro, depois outro. Após 16 meses fugindo, a busca finalmente o encontrou. "Nos Faf!" grita para seus guarda-costas. "Estamos, Fafa." É a última coisa que Pablo Escobar dirá que não seja um disparo. Lemon agarra um AK-47. Pablo saca sua pistola favorita, uma Sig Sauer de 9mm que carrega há anos. O Oet revisa sua arma. O primeiro disparo vem do bloco de registro. Um tiro de advertência para o ar. A resposta de Pablo é imediata e previsível. Ele contra-ataca. A Batalha de Los Olivos começou. Nos 6 minutos seguintes, mais de 200 projéteis foram disparados em uma tranquila rua residencial. O que se segue são 6 minutos de pura violência. Liam desfere fogo automático completo do 2º andar. Seu AK-47 cospe balas a 600 rodadas por minuto.
O bloco de busca revida com precisão militar. Rifles AR-15 a granel. Tudo o que eles têm. As balas atravessam as paredes finas da casa como se fossem de papel. As janelas explodem em chuvas de vidro. Os carros ficaram destruídos pelo fogo cruzado. O som é ensurdecedor. Um rugido constante de disparos que se ouve até no meio de Medellín. Pablo percebe que não pode vencer esta luta. São muitos e ocupam melhores posições. A única opção é a que ele tomou dezenas de vezes antes, fugir, mas desta vez não há para onde ir. Pablo e Lemon arrombam o telhado. É a mesma rota de fuga que Pablo usou inúmeras vezes, atravessando as telhas de argila, pulando de casa em casa, desaparecendo no labirinto de telhados de Medellín. Mas desta vez é diferente. As balas os perseguem através das telhas. Lemon cai primeiro. 3 tiros no peito. Pablo não olha para trás. Não pode. O sangue jorra de suas feridas na perna e nas costas, mas ele insiste em continuar. Aos 51 anos, com excesso de peso, exausto, no entanto continua correndo. Por um instante parecia que ele poderia conseguir. Pablo Escobar escapou de situações impossíveis antes, mas ele tropeça, perde o equilíbrio e nesse instante de fragilidade, o cerco da busca se fecha. O rei da cocaína jaz sobre um telhado de telhas de argila, cercado pelos homens que o perseguiram por 499 dias. O sangue se acumula ao seu redor, mas Pablo Escobar permanece vivo, continua desafiando. Seus olhos não refletem medo nem arrependimento, apenas o frio cálculo de um homem que decide como sua história terminará. O que acontece depois depende de quem você acredita. Versão oficial. Um agente do bloco de busca dispara o tiro de morte. Versão não oficial. Pablo busca sua pistola uma última vez, mas em vez de apontar para seus inimigos, aponta para si mesmo. Às 15h15 de 2 de dezembro de 1993, Pablo Álvaro Escobar Gaviria morreu em um telhado de Los Olivos. O homem mais procurado do mundo, o criminoso mais rico da história, um pai que só desejava ouvir a voz de seu filho mais uma vez. A notícia se espalha por todo o mundo em questão de minutos. Em Medellín, as pessoas saem às ruas, algumas celebram, outras estão de luto. Pablo Escobar foi muitas coisas para muitas pessoas. Monstro, herói, pai, terrorista. Mas nunca foi uma única coisa. Sua morte marcou o fim do cartel de Medellín, mas não da guerra contra as drogas. Outros cartéis se apressaram em ocupar a lacuna. A violência continuou, a cocaína continuou fluindo. Talvez esse seja, em última análise, o verdadeiro legado de Pablo. Não o império que ele construiu, mas a guerra que o sobreviveu. A chamada que o matou durou 5 minutos e 47 segundos. Nessa breve conversa com seu filho, Pablo escolheu o amor acima da sobrevivência. Talvez no final isso o torne humano. Talvez isso o torne pai. Ou talvez simplesmente o torne. A vida de Pablo Escobar, cheia de poder, violência e traições, terminou por uma simples chamada. Mas esta é apenas uma das milhares de histórias fascinantes por trás do crime organizado. Se te atraem os mistérios da história e o lado obscuro da mente humana, convidamos você a se inscrever em nosso canal. Não perca o próximo capítulo e ative o sininho para que a curiosidade o guie.